dia. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o restante dos tópicos no ponto 3. A gente vai concluir essa primeira fase de levantamento. Eu vou mostrar para vocês também como elaborar o painel de referência visual, como selecionar as imagens para que essas imagens elas estejam de acordo com aquilo que você quer transmitir. O painel de imagens eu vou explicar de forma um pouco mais detalhada qual é a função do painel de imagens no trabalho. Então, para dar continuidade, eu vou explicar para vocês como que vocês poderão elaborar o tópico 3.1.4, tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como que ficou a organização do AVA, Então, eu refiz a organização de acordo com o relatório, tá? A apresentação inicial do relatório, que são os elementos pré-textuais, e a introdução eu coloquei 1.1, introdução 1.1, objetivos, justificativa. Então, está seguindo a sequência numérica do relatório. 2, metodologia. 3, o desenvolvimento, né? 3, etapa 1, levantamento. 3.1.1. Então, vai seguindo cada um dos tópicos para facilitar a vida de vocês no momento que vocês forem buscar alguma orientação aqui no AVA. Então, hoje a gente vai dar continuidade no tópico 3.1.4, que ele vai falar sobre os princípios do design. Aqui eu coloquei do design gráfico, mas eu vou colocar ainda da produção de visual, da animação, os princípios da animação. Para que vai servir vocês saberem sobre esses conceitos? É interessante frisar que tudo que vocês forem fazer, eles vão estar referenciados, vão estar embasados por meio de alguma coisa, de alguma teoria. Então, a teoria principal, a referência textual principal do trabalho de produção gráfica é basicamente os princípios do design gráfico, além dos elementos do design gráfico que nós vamos ver na próxima fase, na próxima etapa. Então eu tenho aqui, ele não está mantendo aqui, ele está fazendo download. Nós vamos ter aqui um resumo, eu fiz os slides colocando um resumo dos princípios do design, porque é um livro muito extenso, esse livro do Robbie Williams, Design para quem não é designer. E aí, aqui eu selecionei algumas páginas desse livro, falando um pouco sobre os princípios do design gráfico, da diagramação e do planejamento, considerando os elementos do design gráfico. Aí a gente vai ter 4 princípios básicos, então eu não coloquei o livro todo porque ele é muito pesado, e aí eu vou colocar a primeira página que vai explicar o conceito, e aí depois, posteriormente, a gente vem com um resumo explicando do que se trata aquele capítulo relacionado ao conceito. Então eu vou fazer isso para os 4 princípios, e aí eu quero que vocês leiam todo esse documento, esse livro, essa parte, né, essa parte do livro que não é o livro completo, essas páginas, e façam vocês, no entendimento de vocês, um resumo de vocês do que se trata cada um desses princípios. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão colocar no relatório. A gente vai colocar no relatório no tópico de princípios do design. Vamos lá para princípios do design. Vamos lá para baixo. Aqui, bem aqui embaixo. Então, princípios do design gráfico para quem escolheu a área design gráfico. Princípios da animação para quem escolheu a área da animação. Agora, CAD, eu prefiro que vocês entrem em contato com o professor dessa área, porque eu não domino.
entra em contato comigo, que aí eu disponibilizo o contato do professor para quem for trabalhar na área de CAD. Mas essas duas áreas eu vou disponibilizar no AVA ainda, a de animação, os princípios básicos da animação. E aí vocês vão ler, vão entender, vão buscar em sites, vão buscar em outras referências para que vocês possam ter um pouco mais de informações, de dados, para que vocês possam fazer o resumo de vocês. Lembrando que se vocês precisarem de outros materiais, vocês têm que referenciar, não pode dizer copiar e colar a informação do autor sem citar o autor, tem que citar o autor, citar o número de página, se for um artigo ou um livro, não pode fazer dessa forma, copiar e colar. Pode de acordo com fulano de tal, os princípios do design gráfico são esses e esses, princípio 1 significa isso, isso e aquilo, aí pode exemplificar, tá? Então, essa é a primeira parte, isso vai estar relacionado com esse primeiro tópico, tá? E depois, logo mais, eu disponibilizo no AVA também os princípios da animação, os 12 princípios da animação.